Glória ao Senhor, que muito tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Dificuldades, lutas, problemas, todos nós enfrentamos, porque está escrito: no mundo tereis, mas tende, porque quem venceu o mundo? E se ele falou, se ele venceu, nós também? Então, irmã, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Continue firmado na rocha, que é esse Deus forte e poderoso, que a vitória vai vir no tempo certo, no momento certo. Basta você continuar firme e forte no Senhor, e Ele vai atender o seu clamor para a glória e honra do seu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de estar convidando o Planetor da Noite, Pastor Felipe, vai estar trazendo a palavra desta noite para nossas vidas. Amém? Vamos orar. Bota a mão no teu coração. Bora falar com Jesus mais uma vez. Pai Santo, Deus querido e amado, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não a nós, mas ao teu reino. Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar mais uma vez para te dizer que tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo em nossas vidas. Eu quero apresentar ao Senhor agora neste momento cada vida que se encontra sentado nesta cadeira. Deus, o Senhor somos esses corações, o Senhor sabe que cada um deles precisa. O Senhor conhece as necessidades. E eu quero colocar diante do Senhor agora cada vida que adentrou na tua casa de oração, que saiu de seus lares, meu Pai, para ouvir a tua palavra, para guardar nos corações e vivenciar o teu evangelho, porque a tua palavra, meu Deus, é lâmpada para os nossos pés. Pai, em concordância, meu Pai, com a tua igreja, eu apresento a vida do pastor Felipe agora, que vai estar trazendo a tua palavra. Cobre teu filho com teu sangue, meu Pai, continua abençoando, fortalecendo. Visita a casa dele, a família dele, meu Pai, suprindo todas as necessidades que o teu filho precisa. Porque o Senhor conhece, meu Pai, teu filho melhor do que eu, melhor do que os nossos irmãos. Mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, usa ele da forma que tu queres, da maneira que tu queres. E que ele não venha trazer uma palavra, meu Pai, para agradar os nossos corações, mas que ele venha trazer uma palavra dos altos céus, uma palavra rema, uma palavra que o Senhor já escolheu, já separou, já colocou no coração do teu filho, meu Pai. Que nessa noite a tua palavra venha curar, venha transformar, venha libertar, venha quebrar cadeias, venha desfazer laços e embaraços. Deus, eu quero repreender também agora todo roubador da palavra, toda dispensação da tua igreja, neutraliza agora em nome de Jesus. Mas eu quero pedir ao Senhor agora que a nossa mente e o nosso coração estejam conectados aos céus, conectados, meu Pai, à tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E nos prepara, meu Senhor, para receber a tua palavra. É que eu oro já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que as palmas glorifiquem ao Senhor. Amém, igreja? Toda a honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. É um motivo de alegria estar aqui mais uma noite, glorificando a Deus junto com os irmãos. Amém? Vamos continuar com o espírito de adoração nesta noite, que eu creio que Deus vai falar conosco através da sua palavra, amém? Em nome de Jesus, por gentileza, sem demora para a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, deixa eu ligar o ventilador, que daqui a pouco eu já começo a derreter. Louvado seja Deus. Quem for achando, se coloque de pé, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, louvado seja Deus. Que o nome do Senhor venha ser glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Não era eu que estava escalado, teve um probleminha com a pessoa que iria trazer a palavra. Aí a missionária já falou comigo. E por misericórdia e graça infinita eu estou aqui nessa noite, amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Todo mundo achou em nome de Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, está lá depois do livro de João, lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu convidei você para ficar de pé, que eu quero fazer mais uma oração em nome de Jesus. Quando terminar de orar, a gente lê os versículos, amém? Senhor Deus e Pai, me ajude, igreja, nessa oração, por favor.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui nesta noite, Pai. Chegou a hora, Pai, do Senhor falar conosco, Pai. Chegou a hora, Pai, da gente ouvir a Tua palavra, meu Senhor. Chegou a hora, Pai, de recebermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer, Pai. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre a nossa visão espiritual. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos dá sensibilidade para ouvir a Tua voz, ó Pai. Pai, que tudo aquilo que vier de Ti possamos guardar nesta noite em nosso coração, Pai. E mais importante, Senhor, colocar em prática, Senhor. Pai, nos converte a cada dia mais através da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que eu venha ser um instrumento, ó Pai, nesta noite, ó Pai, para falar com os meus irmãos, mas também para falar comigo, Senhor. Porque eu sei que na medida, ó Pai, que o Senhor for colocando as palavras na minha boca, Senhor, eu sei que o Senhor vai me convertendo, e o Senhor vai mudando, e o Senhor vai transformando a minha vida também, Senhor. Mas eu oro nesta noite, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, Senhor. Pai, estamos na dependência do Teu Espírito, Senhor. Pai, totalmente independente de Ti estamos nessa noite, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a visão da terra venha cair, Senhor. E que o Senhor abra a nossa visão do céu nesta noite, Pai. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, vai nos dizer que: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, ou alguns do caminho, depende da tradução, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegaram perto de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá lhe será dito o que convém fazer. Pule por gentileza para o versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, pode sentar em nome de Jesus. Elias, apóstolo Elias, amém? E o irmão ali também, Deus abençoe. Irmãos, eu quero que todo mundo conheça essa palavra aqui nesta noite. É um texto muito conhecido. A Bíblia Sagrada vai narrar que havia um homem por nome Saulo. Esse homem era de Tarso. Tarso era a região dominada pelo Império Romano. E a Bíblia Sagrada, o próprio Paulo vai relatar mais à frente que Saulo, que não se transforma em Paulo, Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, ele era da tribo de Benjamim, ou seja, ele era um verdadeiro israelita. Paulo, ou Saulo, era descendente da tribo de Benjamim. Era um homem que ele era fariseu, ou seja, ele era um dos principais da sinagoga. Ele fazia parte do sinédrio, ele era um homem requisitado, um religioso honrado. E é um homem que a gente conhece. Quando Jesus entra na vida dele, ele se torna um grande pregador do Evangelho. Eu creio e ouso dizer, irmão, que depois de Jesus, o maior pregador do Evangelho que existiu na face dessa terra se chama Paulo. E a Bíblia Sagrada vai nos contar que Jesus, quando esteve na sua caminhada nessa terra, Jesus foi perseguido pelos fariseus. Não porque os fariseus queriam todos intencionalmente perseguir a Jesus, não.
É porque existiam na cultura dos fariseus, além da lei que Deus tinha dado a Moisés, a chamada lei oral e as suas tradições. E foram essas leis que o Jesus, quando pisou nesta terra, combatia por conta da tradição que esse povo seguia. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que o povo, que os discípulos, que aquele que entregasse a sua vida para ele ia sofrer perseguição. O texto sagrado vai nos dizer que Jesus é perseguido. Esses próprios fariseus, saduceus, doutores da lei, foi que se reuniram, se alinharam com Roma para crucificar Jesus. Jesus ressuscita ao terceiro dia, anda durante 40 dias na terra e continua instruindo aos discípulos que eles iriam passar por muitas tribulações. Porque Jesus disse: olha, assim como perseguiram o pastor, vão perseguir você também. Assim como me perseguiram, me mataram, assim vão fazer com vocês. E o texto sagrado diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus dá uma ordem: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sobre aquele povo, sobre aqueles homens iriam descer a virtude do Espírito Santo. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos que estavam reunidos, iriam começar a pregar o Evangelho de Deus com mais autoridade. A gente sabe que quanto maior a nossa autoridade, quanto mais autoridade na pregação do Evangelho, maior é a perseguição contra essa pregação. Aí a Bíblia vai nos contar que os discípulos continuam pregando, Pedro, João, na porta do templo. Pedro prega para as multidões e várias pessoas começam a se converter. Sabe o que é que me chama a atenção? É que quando o Espírito Santo ele não veio apenas para os 12, ele veio para todos aqueles que estavam reunidos dentro daquela casa. Sabe o que é que me chama a atenção nisso? É que às vezes a gente gosta de terceirizar a culpa. A gente só quer que o pastor pregue, a gente só quer que o missionário pregue, mas a gente precisa entender que o Espírito Santo que está na vida do pregador é o mesmo Espírito Santo que está na minha vida, e eu preciso entender que eu também tenho responsabilidade na pregação do Evangelho. A Bíblia vai dizer que Pedro prega, a multidão se converte, mas a Bíblia também vai relatar 2 homens que não eram apóstolos. Primeiro homem, que é o primeiro mártir, o primeiro que foi morto pela pregação do Evangelho, que se chama Estevão, você conhece. Estevão foi apedrejado, porque pregou a verdade. E outro homem, lá no versículo 8, que se chama Filipe, que também foi um diácono, um evangelista, um missionário, que pregou o Evangelho com autoridade. Então, igreja, não precisa ter cargo de pastor para pregar o Evangelho com autoridade. Não precisa ter cargo dentro da igreja para pregar o Evangelho com autoridade. Para pregar o Evangelho com autoridade, tem que ter intimidade com o dono do Evangelho. Estevão é apedrejado. Quando Estevão é apedrejado, se levanta uma grande perseguição. Porque conseguiram pregar o primeiro. Eles foram atrás de Pedro, eles foram atrás de João. Só que eles esqueceram que tinham os menores que também faziam a vontade de Deus. Quando Saulo, irmão, ele vai perseguir a igreja, ele não está de olho somente em quem é grande. Ele não está de olho apenas em quem é apóstolo. Ele está de olho também naqueles que a gente gosta de chamar de pequenininho da casa de Jessé. E o texto diz que esse mesmo Saulo, que era fariseu, ele respirando ameaça e ameaça de morte. Ele não queria simplesmente prender, ele queria matar. Ele estava perseguindo porque ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus e na verdade nós estamos fazendo totalmente ao contrário? Ele achou que por matar e perseguir ele estava fazendo uma boa obra para Deus. Não. Só que lembra que eu acabei de falar que a perseguição ela foi maior com aqueles que a gente gosta de chamar de pequenininho, mas isso também vai ter um ponto positivo e a gente vai ver lá na frente. O texto sagrado diz que ele, no versículo 2, que ele pediu cartas para Damasco. Ele pediu carta, Elias, para os grandões daquela época. E o texto vai dizer que ele não queria prender somente homens.
ele também queria prender mulheres. E quando eu fiz a leitura, correndo agora à tarde, o Senhor falou algo no meu coração. Muitas vezes a gente acha que a perseguição é só contra aqueles que são conhecidos, só contra os pregadores do Evangelho e só contra os homens. A carta para Damasco, irmão, significa tudo que o mundo quer é fechar as portas da igreja de Jesus. Tudo que eles querem é um escândalo dentro da igreja. Acontece várias coisas em outras religiões. Acontecem vários outros escândalos em outros lugares. Mas quando acontece dentro da igreja, vira notícia nacional. A perseguição, ela não é só de morte. A perseguição, ela é ideológica. De que o crente é atrasado, de que o crente é preconceituoso, de que o crente é homofóbico e de que o crente é isso e aquilo. E na verdade, tudo isso que nós pregamos não é preconceito, é amor. Sabe por quê? Aquele que conhece a verdade e não conta a verdade para o seu próximo, ele não ama o próximo. Existe um testemunho de uma menina que estudou na aula de geografia, que quando o mar recua demais, é porque o tsunami está chegando. E essa menina estava naquele tsunami que aconteceu na Indonésia muitos anos atrás. E muita gente vai dizer que essa menina, quando viu o mar recuar, ela começou a sair gritando no meio da praia: o terremoto está vindo, corre, o tsunami está vindo. Só que nem todo mundo deu ouvido. Por ser uma menina, acharam que aquela menina estava louca. Mas teve gente que deu ouvido e saiu da praia. Passaram-se alguns minutos, veio o tsunami e acabou com tudo e muita gente morreu. Assim é a pregação do reino de Deus. Eu e você, nós sabemos o que vai acontecer. Então Deus está nos capacitando hoje para começar a declarar hoje aquilo que já está escrito na Bíblia e já vai acontecer, que se chama a volta de Jesus Cristo. Na Indonésia é proibida a pregação do Evangelho. E no dia que aconteceu esse tsunami foi véspera de Natal. Pode pesquisar na internet. Os cristãos, meu irmão, se reuniram e foram para o monte buscar o Senhor. A gente acha que a arca de Noé aconteceu há muito tempo atrás, mas ela ainda está acontecendo no dia de hoje. Quando a gente se coloca na disposição de buscar a Deus, o livramento chega até a nossa casa. Mas Deus quer que a gente se levante com a autoridade de Noé. Irmão, nos tempos de Noé, não chovia, a água brotava da terra. Imagine a pregação de Noé: vai cair água do céu. Ninguém ia acreditar. Assim como a gente prega hoje que Jesus vai chegar no céu e vai nos buscar e a igreja dele vai se encontrar com ele nos ares, nem todo mundo acredita. Tem crente que está aqui dentro que não acredita no arrebatamento. Tem gente que está aqui nessa noite que não sabe que Jesus vai voltar. E é isso que Deus quer. Muitas vezes a perseguição vem sobre a igreja, sabe para quê? Para mostrar quem é e para mostrar quem não é. Para dar coragem àquele que está sem coragem e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aí o texto diz no versículo 3 que Paulo vai até Damasco. Aí o texto diz assim, ó: e indo ele no caminho, e indo Paulo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco. Sabe o que é isso? São aquelas pessoas que dizem que não vai se converter de jeito nenhum. São aqueles que brincam com Deus. E às vezes a gente acha que Deus não está vendo nada. Aí ele pensa: está tudo de boa. Eu não roubo, eu não mato. Só tomo uma cervejinha dia de domingo que não tem nada a ver. Jesus transformou água em vinho, irmão. É para nós comer água. Eu tomo meu joelho, Deus ouve. A igreja sou eu, a igreja somos nós. Não precisa ir para a igreja, não. Ouvir pastor, não. Nem dar dízimo para ninguém, não. Eu ouço essa conversa todo dia. Chega quando eu ouço, eu já consigo ficar calando. Antigamente subiu um fogo, uma raiva, meu irmão. Hoje mesmo eu vi. Eu só falo: é mesmo, irmão? É, então tá bom, né?
guerreiro. Deus abençoe. Tem gente, irmão, que a gente, rapaz, esse aí é coração de pedra. Tem gente que a gente olha assim e fala, rapaz, tem uns que tem até temor. Mas tem um que é teimoso mesmo. O texto diz, e ele chegando, Deus está no céu, irmão, com a minha vida e a vida daqueles que você acha que não vai se converter, com a corda na mão. Deus vai folgando. Deus vai abrindo a mão, a corda vai andando. E ele vai para longe. E ele vai para longe. E ele vai para longe. Quando você pensa que ele vai chegar onde ele quer chegar, sabe o que é que Deus faz? Puxa a corda. Sabe como é que ele puxa a corda? Enfermidade, desemprego, perseguição. São as formas de Deus demonstrar o cuidado dele com a nossa vida. Cuidado A Bíblia diz, o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Provérbio 16 diz, todo caminho parece bom aos olhos do homem, mas o Senhor pesa o espírito. A prioridade de Deus para a minha vida e para a tua vida não é carro bom, não é casa boa. Isso é consequência de quem adora a Deus. A prioridade de Deus para a minha vida, para a tua vida e para a tua família é a salvação. Aí o texto diz que subitamente o cercou um esplendor de luz. Deus sabe trabalhar, irmão. Deus, ele sabe trabalhar. E Deus, ele se revela para a pessoa na hora certa. Tem gente que vai se converter com a pregação, mas tem gente que vai ter que ter um encontro com ele para poder se converter. E de uma coisa eu sei, papai sabe trabalhar na vida de vaso que é duro. Pau que nasce torto, na presença de Jesus, ele se endireita rapidinho. Aí o texto diz assim, que subitamente, ou seja, do nada, uma luz cercou Paulo, que é Saulo, a mesma coisa. Aí o 4 diz que ele, caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me... Peraí. Jesus já tinha ido para o céu, sim ou não? Tinha ou não tinha? Já tinha subido, já estava na glória. Não estava? Mas por que Jesus chega para ele e fala assim, por que você me persegue? Lembra que eu falei no começo da pregação? Que Jesus não se levanta apenas para aqueles que dizem que são grandão, mas Jesus se levanta também na vida daqueles que são pequenininhos. Quando Jesus chega para Paulo e diz assim, por que você me persegue? É porque estava perseguindo a igreja. E quando alguém persegue a mim e a você, que a gente não consegue lidar, não é o crente que dá a resposta, é o próprio Jesus que desce na situação e diz, esse aí não toca, nesse aí não toca, porque esse aí é meu, porque a igreja é minha e eu ainda estou no controle de todas as coisas. Quando ele diz que é nosso advogado, irmão, ele não está brincando, não. Às vezes a gente acha que Deus sai na vida daquele pregador famoso. Não é, não. Deus, ele é comigo, ele é com você. Eu lembro do que Deus disse para Josué, a pastora Rosário pegou aqui quinta-feira passada. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Sabe o que é que Deus está dizendo para Josué? Josué, Moisés fez aquelas coisas não porque ele é bom, é porque a minha presença estava na vida dele. E a presença que estava na vida de Moisés estava na vida de Josué. E a presença que estava na vida de Josué está na minha vida e está na tua vida. 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu vim aqui nessa noite dizer que você não está sozinho, você tem um dono e você tem um Jesus que peleja pela sua batalha. Jesus ainda é o Jesus dos pequenininhos, igreja. Versículo 5 ele diz, quem és tu, Senhor? Ó o vaso já amansando. No versículo 4, diz assim, e caindo em terra. Eu só lembro de um rei chamado Nabucodonosor. Construiu uma estátua, queria ser adorado, dizia que era um grandão. Mas quando Jesus botou a mão sobre ele,
Quando Deus botou a mão sobre ele, virou um animal. Jeremias 18, ó. O vaso aonde o oleiro começa a trabalhar o vaso. Mas quando ele olha e vê que o vaso ainda não está do jeito que ele tem, sabe o que ele faz? Bota a mão e desmancha. A mão que vai trabalhar na vida daquele parente seu que ainda não se converteu, não é a sua mão, não. É a mão do Senhor. Aleluia! Quem vai fazer é Ele. Quem vai espedaçar coração de pedra é Ele. Quem vai fazer a obra é Ele. Aí você me pergunta, mas irmão, o que é que eu tenho que fazer? Ó, cala-te. Dá um testemunho. Você já viu algum outro lugar da Bíblia Deus dizer que a pessoa se converte sem a pregação do Evangelho? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, diz que a mulher crente santifica o marido descrente e vice-versa. Só que a Bíblia diz assim, ó, que a mulher venha ter um proceder santo para que o seu marido seja ganho sem palavra. Proceder santo não é você aceitar tudo. Proceder santo é entregar tudo na mão dele. Glória a Deus. Sabe por que tem gente que não se converte? Aí também eu tenho que falar, irmão. É porque o testemunho não é bom. Pai, converte minha mãe, meu marido, meu pai. Chega em casa, amaldiçoa de tudo que é jeito. Olha esse traste, essa praga. Filho de Faraó, cavalo da carroça de Faraó, cego Bartimeu. Xinga de tudo que é nome de crente. Isso não se converte nunca, isso é uma praga, olha, isso é um jumento. Na igreja é um vaso, mas em casa é uma vasilha, não é nem tapaué, é de sorvete. Mesma coisa o homem. Com os amigos nada. Quem mexer com minha mulher, o bicho vai pegar. Chega em casa, a mulher acorda de madrugada, chama para orar e não vai. Se a mulher não se levantar para fazer, não faz nada. Se não tomar providência para fazer as coisas, não faz nada. É o famoso boca aberta. Zé Ruela, eu pensei nisso, mas eu fiquei com medo de ser xingamento. Mas alguém falou, eu fui na onda aí, ó, tá vendo? Quem foi que falou? Deus abençoe assim, ó, com revelação, em nome de Jesus. Jesus aparece para Paulo, aí ele diz assim, ó, quem és tu, Senhor? Pera aí. Nesse instante ele tinha saído de Jerusalém e foi para Damasco para matar o povo, agora ele já está chamando até de Senhor. Aí Jesus aparece para ele e diz assim, ó, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí o versículo 6 diz que ele tremendo e atônito disse, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu... Nesse instante o cara estava querendo matar, agora já está perguntando o que é que Jesus quer que ele faça. Quando Jesus colocar a mão naquele parente que tu está orando, a conversão vai ser assim, ó. Eita glória. Ele já vai entrar na presença de Deus chegando, Bispo Pedro, o que é que tem para fazer aqui na igreja? Glória a Deus. Ele já vai começar a orar, vai dizendo, Senhor Jesus, o que é que o ministério que o Senhor tem para mim? Porque a pessoa quando se converte de verdade, irmão, é assim. Por isso que tem um bocado de gente, um bocado de Zé Ruela, que se converte 10, 15 anos, não sabe nada, não desenvolve ministério, não faz nada. É o popular Maria, vai com as outras. Você chega para ele, meu amigo, qual é o seu chamado? Aí ele vai olhar, não, a minha senha é 37, daqui a pouco chama. O homem se converteu agora e já estava perguntando ao Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? É por isso, irmão, que tem crente que é novo convertido, que Deus usa com poder nessa terra. Sabe por quê? Se coloca na disposição de fazer a vontade de Deus. Não precisa o líder do seu ministério falar o que você tem que fazer. Se você sabe o que você tem que fazer, se levanta, começa a fazer hoje.
Vai ser necessário Deus fazer o mesmo trabalhar que houve na vida de Saulo, na minha vida e na sua vida, para que a gente venha fazer a vontade dele? Não. E Jesus disse para ele: olha, levanta, entra na cidade e lá te será dito o que convém. Sabe por quê? Até Paulo, até Saulo precisava receber o discipulado. Até Paulo, até Saulo precisava reconhecer que havia liderança dentro da igreja. E hoje em dia tem muita gente que está desigrejada, sabe por quê? Porque não quer se submeter à autoridade constituída por Deus. Ele não respeita pai, não respeita mãe, não respeita patrão, não respeita a justiça, não respeita a polícia, não respeita pastor. Ele não respeita nada. E Deus está dizendo: você vá para lá, depois eu falo com você o que vai acontecer. É por isso que Abraão é o pai da fé, irmão. Deus vira para ele: sai da tua terra, da tua parentela. Eu vou para onde, Jesus? Vai andando aí que eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer. Isso é fé. É caminhar, saber que Deus está no controle da minha vida. Ainda que eu não venha entender o que Ele está falando comigo hoje, como diz a palavra, o que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Ele se levanta, aí o texto diz assim, ó, versículo 7, eu peço que toda a igreja leia isso aqui, ó. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra e não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Duas coisas no versículo 9. A cegueira. Foi necessário Deus fechar a visão da terra para poder abrir a do céu para falar com Paulo. Pior ainda, olha o finalzinho do versículo 9, ó. Tá aqui? Coloca o versículo 9, perdão. É 8, Jesus. Perdão, igreja, é 8. Ó. E guiando-e pela... Peraí. O cara que foi para Damasco para matar todo mundo, ele estava sendo conduzido por onde? Não tem pessoa que é velhinha? Vem, meu filho, por aqui. Vem por cá, ó. Não tem uma pessoa que não está na rua que vai atravessar? Mesma coisa aconteceu com Paulo. Sabe por quê? Porque Jesus sabe trabalhar. Glória a Deus. Está achando o quê? Que tem alguém grande diante de Deus? Está achando o quê? Que Deus esqueceu a forma de trabalhar? Está achando o quê? Que Deus ainda não se lembra daquele que ainda disse que não vai se converter? Aquele que disse que ia matar, agora está parecendo um velhinho precisando de ajuda. Aí sim o versículo 9 diz, ó. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem jejuou. Se converte hoje, não lê a Bíblia, não vem para a escola bíblica, não vem para a oração, não vem para culto de doutrina, não abre a Bíblia, não assiste uma pregação e quer ser pastor. Se converteu hoje, igual eu já ouvi vários, eu sou crente, mas eu não quero passar a prova não. Mateus capítulo 4. Logo após Jesus ser batizado por João Batista, o Espírito o conduziu para o... Para onde? Você quer se converter, ser batizado, quer ir para onde? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Como é que a gente vai caminhar na presença de Deus se a gente não quer se sujeitar à vontade de Deus? Paulo se converteu, pastor Amaro. A primeira coisa que o homem foi fazer foi jejuar, meu irmão. Eu falei ontem na oportunidade que eu tive de ministrar a palavra. O crente, ele prefere ver do que ouvir. Quando a gente ora, geralmente a gente ora: Senhor, me mostra o que está acontecendo. Senhor, me dá visão espiritual. Mas a gente precisa, sabe o quê? Ouvir. Quando Deus está tirando a visão de Paulo, é falando para ele: agora você, antigamente você falava, mas agora você vai se calar, e quem vai falar sou eu. Glória a Deus. Aí tem um homem chamado Ananias, está lá em Damasco, de boa, na lagoa.
Aí o texto diz que Deus dá uma visão. E nesse sonho, nessa visão, Deus fala assim, olha, Ananias. E ele disse, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor disse, levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. O cara estava jejuando. Quando a visão aparece para Ananias, o cara estava orando, irmão. O homem se arrependeu do dia para a noite. O homem se voltou para Deus. Apesar do que ele estava fazendo, isso aqui mostra de que Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a vontade dele. Não é para amanhã não, é para ontem, é para hoje que Deus está chamando homens e mulheres que tenham vontade de servir a Ele. Glória a Deus. O cara estava jejuando, agora já estava orando. E ainda no 12 Deus diz mais. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e botava a mão sobre ele para que ele voltasse a ver. Rapaz, em 3 dias o cara orou, jejuou e recebeu uma visão. Aí a gente está 15 anos na igreja, só sonha caindo da montanha russa, depois pulando na piscina de bolinha. Aí uma hora está na casa do vizinho, outra coisa. É para ontem, irmão, chamado. Não é para hoje não. É para ontem. Homens e mulheres com vontade, com coração ensinável, com desejo de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Infelizmente, muitos de nós, quem sabe eu seja o pior de todos, dura serviço. Dura serviço. Tem crente, eu não estou falando ímpio, que Deus já até sonha em dizer a ele o que é que ele tem que fazer, mas ele não coloca em prática. Aí Deus que diz assim, eu só acredito se irmão fulano de tal revelar. Falta de coração ensinável, irmão. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso. Cadê a nossa humildade para entender que tem hora que Deus vai nos exortar? Tem gente que diz, Jesus é amor, Jesus me ama. Ama mesmo, muito, senão ele não entregava a vida dele por você. Mas é porque Jesus é amor que ele vai deixar de pregar a verdade e a palavra de Deus machuca. Não, você está doido, irmão? Está doido? A Bíblia diz, se Jesus não poupou, perdão, se Deus não poupou nem a seu filho, o que dirá de nós? É o tal do evangelho da vitória. Vem para a campanha 3 dias, recebe a vitória e vai embora. Precisamos entender que o buraco é mais embaixo. Nós precisamos entender que o céu está mais distante do que a gente pensa. Nós estamos vivendo uma geração de que nós temos que evangelizar os crentes. Em vez de evangelizar para quem não conhece a palavra, a gente perde um monte de tempo resolvendo briga, birrinha de crente que ainda não teve um compromisso sério com Jesus. E quer ver uma maior prova de quem tem um encontro com Deus, ele sai machucado? Lembra de Jacó? Era enganador, foi para a terra do seu tio Labão. Deus manda ele voltar. Quando Deus manda ele voltar, ele sabia que ia ter que pedir perdão para o irmão, mas antes de ele acertar a conta com o irmão, ele foi acertar a conta com Deus. Quando o anjo aparece e pergunta qual é seu nome, ele diz o quê? É Jacó. Aí o anjo diz, você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Mas você sabe o que foi que aconteceu? A coxa foi o quê? Ferida. Um encontro verdadeiro com Deus vai gerar em nós marca, cicatrizes. Qual? Renúncia. Às vezes quer ir para um aniversário, mas tem compromisso na igreja. Se você tem compromisso, se você disse que vinha, honre com a sua palavra. Encontro com Deus verdadeiro gera
ferida, igreja. Foi necessário Deus fazer isso com Paulo para que ele venha enxergar que Jesus é o Senhor da vida dele. Lembra de Miriam? Mais ou menos assim, ó, Moisés, não é o daqui não. Moisés, olha, estão falando mal de tu aí, viu, Moisés? O negócio tá feio aqui. Chama lá Arão, chama cá Miriam, vamos botar um cara a cara, porque Deus não é Deus de fofoca. Botou foi um na cara do outro. Ó, Miriam, olha, Moisés, estava falando mal de você aí, e por causa disso eu vou jogar uma lepra. Só que depois disso, ela começa a adorar a Deus e a vida dela é transformada. É por isso que tem situação que vem sobre a nossa vida. Não é para matar não, pastor Tim. É para que a gente venha abandonar as velhas práticas do mundo. Martinho Lutero diz assim, ó: eu achei que a minha velha carne morreu no batismo, mas eu descobri que ela sabia nadar. Sabe o que é isso? Às vezes a gente acha que levanta a mão e aceita Jesus como Salvador, recebe Jesus como Salvador. Eu não preciso fazer mais nada. Engano. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz diariamente. Não é só no dia que eu vou pregar, não é só no dia de culto. São todos os dias que eu preciso abandonar a vontade da carne e reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. Como é que eu digo que Ele é o Senhor da minha vida? Ele dá uma ordem e eu não cumpro. Deus aparece numa visão para Paulo e fala: ó, um rapaz chamado Ananias vai ir na sua casa. Ele vai orar por você e você vai ser curado. Sabe qual é a resposta de Ananias? Versículo 13. Senhor, eu ouvi muitas coisas sobre esse homem. Ele fez muita coisa de mal aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder do sacerdote para aprender, para fazer o mal. Jesus, ele se levanta contra aqueles que nos perseguem. Mas é necessário a gente aprender a perdoar. E não é porque Jesus se levantou contra aqueles que perseguiram a nós que a gente tem que orar para Deus matar, para Deus ferir, para Deus fazer alguma coisa. Ananias fala: esse cara fez tudo de ruim, esse cara quer matar e o Senhor me manda ir na casa dele. Ei, uma coisa eu sei para você: se prepare, porque Deus vai começar a mandar você bater na porta de quem te perseguiu. Se prepare, porque aquele que te ofendeu um dia vai bater na sua porta e vai pedir para você orar por ele. Senhor, esse homem fez tudo de ruim, esse homem quer matar. Aí Deus disse para ele, versículo 15, estou encerrando: vai, porque este para mim é vaso. Ei, aquele que você julga hoje, cuidado, que ele pode ser um escolhido de Deus. Cuidado aquele que você disse que não vai estender a mão, que vai deixar de mão. Cuidado, porque essa vida é preciosa diante de Deus. Vai, porque ele é um vaso. Jesus até se levanta ao nosso favor, mas ele ainda continua sendo Jesus daquele que nos persegue também. Ele vai levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aí agora versículo 16, eu peço que toda a igreja leia. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu. Sabe o que é isso aqui? Quem te perseguia vai ser perseguido junto com você. Aquele que te perseguia vai começar a ser perseguido, não por você, mas com você. Ele vai ser perseguido pelo quê, irmão Felipe? Pela pregação do Evangelho. Aquele que te apontava: sai daí, crentinho. Quando ele chegar no trabalho dele, irmão, ele vai ouvir: sai daí, crentinho. Aquele que dizia: irmã Rosa, oh Deus, aquela ali se converteu. Oh. Ele vai ouvir: fulano de tal, aquele ali se converteu. Porque é assim que Deus trabalha. Deus coloca para aqueles que nos perseguem
passar exatamente por aquilo que nós passamos. Versículo 17, a Bíblia diz: e Ananias foi. Servo não é só quem faz a vontade dele na hora que quer, não. Eu vou para o culto no dia que eu estou escalado para pregar. Eu vou no dia que eu estou escalado, mas no outro dia eu não vou, não. Ananias foi. Ele não queria ir, mas ele foi. Servo é fazer a vontade do seu Senhor. Quem não faz a vontade do seu Senhor não é servo. A palavra é dura. Quem não faz a vontade do Senhor não é servo. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Perseguidor, matador, agora virou irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde víamos, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito. Ore para aquele que te persegue ser cheio do Espírito Santo. Ore por aquele que te persegue para que ele venha reconhecer Jesus e que ele venha ser uma bênção na presença de Deus. Jesus disse assim, ó irmão, é por isso que eu digo que é difícil ser crente. Ore por aqueles que vos e abençoe aqueles que te e bendizei aqueles que te mal. Ananias foi lá, Deus usou para curar o cabra e ainda pediu para que o cara seja cheio do Espírito Santo. Aí o versículo 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como com umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi. A oração sobre aqueles que nos perseguem é para que Deus tire a escama do olho. A oração que nós devemos ter contra aqueles que nos perseguem é para que eles venham conhecer a verdade, para que a verdade liberte eles e eles venham enxergar como a vontade de Deus é boa. Aí eu sabe que a caixa legal? Tem gente que tem 5 anos, 10 anos de convertido. Não estou pronto para pregar. Olha comigo o versículo 19 e o 20, que eu prometo que depois daqui eu entrego. E tendo comido, ficou confortado, encheu a pança, coisa boa, né? E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho. Logo. Poucos dias, pouco tempo, Deus vai trabalhar com aqueles que nos perseguem. Mas da mesma forma que Deus vai trabalhar com aqueles que nos perseguem, Deus também vai trabalhar conosco. Deus também vai moldar a vida dos crentes. Como? Através da sua palavra. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. Convido você nessa noite a orar para que Deus tire a escama do seu olho, do meu olho, para que Ele venha nos usar como instrumento para tirar as escamas daqueles que necessitam ser libertos. Porque Jesus disse que é necessário primeiro tirar a trave que está no nosso olho, para depois nós tirarmos o argueiro que está no olho do nosso irmão. Amém? Me ajude nessa oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eterno Pai, todo-poderoso, Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos aprender, Pai, que servir a Ti exige renúncia, exige humildade, submissão, exige renúncia, exige abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, que nessa hora a minha escama, a nossa escama dos olhos venham cair por terra em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que assim que aconteceu como Paulo, que a nossa cegueira espiritual, Senhor, venha ser curada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa visão do céu, Pai. Senhor, meu Pai, nos cega para algumas coisas dessa terra, Senhor. Pai, que o nosso foco possa estar nas coisas do alto, Pai. A Tua Bíblia diz, Senhor, em Colossenses capítulo 3, pensai das coisas que são do alto, de lá de cima, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, a trave que está no nosso olho, Pai. Tira, Senhor, meu Pai, aquilo que necessita ser arrancado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca disposição em nosso coração para fazer a Tua vontade, Pai. Para cumprir o Teu chamado, para cumprir a Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o servo faz o que o Senhor manda, Senhor. Nos direciona nesta noite pela Tua vontade, Senhor. Pai, que em nome de Jesus hoje nós possamos ser submissos à Tua vontade. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele achegará a vós. Senhor, não é somente o Senhor que tem que vir ao nosso encontro. Somos nós que temos que ter disposição para Te buscar. Coloque em nós, Senhor, compromisso com a Tua palavra. Coloque em nós compromisso com a igreja. Coloque em nós compromisso, Senhor, com as coisas do reino de Deus, ó Pai. Mas nós oramos também por aqueles que nos perseguem, Pai. Perdoa também, Senhor, às vezes que nós amaldiçoamos eles, Senhor. Pai, nessa hora aqui, em nome de Jesus, todos aqueles que nos perseguiram, Pai, sejam alcançados pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Que eles venham, Senhor, ter um encontro contigo, Senhor Jesus. E que nós possamos ter sabedoria, Pai. Para que quando o Senhor mandar, que a gente possa ir ao encontro deles, ó Pai. E ser usado como instrumento de bênção na vida deles, Pai. Toma a nossa casa, a nossa família, Senhor. Nos dá o resto de semana abençoado em Tua presença, Pai. Mas nós te pedimos, Pai. Tira a escama dos nossos olhos, Pai. E nos abençoa. Em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.